Olá, Oiê, tudo bom, querida? tudo bem, amada? E você? Tudo, bem-vinda. Bem-vinda a você também, todo mundo, né? Sim, todo mundo. Ana, queria que você se apresentasse, falasse um pouco do que você está fazendo, né, do trabalho que você tem realizado, divulga aí, aproveita. Uhum, E, e aí depois eu faço uma perguntinha e a gente começa. tá bom. Bom, sou parceira da Nath, também sou nutricionista, trabalho com nutrição vegetariana, nossa, faz, sei lá, muitos anos, muitos anos. Nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, um pouco mais até, tô meio perdendo a noção do tempo. Eu tô trabalhando bastante com nutrição materna e infantil, então é uma especialidade que eu tenho, né? Além de atender adultos vegetarianos, eu atendo bastante mamães e bebês e quem tá amamentando e tudo. E acho que é isso. Acho que não precisa de muito mais. De nutrição, por favor. Ah, bom, nossa, Natália, obrigada, obrigada. Então, eu tenho um projeto que eu faço com o meu filho. Meu filho é cientista social e eu nutricionista. A gente montou um projeto chamado Escola de Nutrição. A ideia é a gente levar alimentação saudável de forma geral, assim, para a população. Inclusive hoje a gente teve uma reunião porque nós vamos expandir isso para a comunidade surda, né? A gente quer colocar janela de Libras nos vídeos que a gente tem, porque a comunidade surda não tem acesso ao material em vídeo, né? Porque não escuta, se ela não tem a janela de Libras, e também por escrito, porque nem todo surdo fala português, só fala a língua Libras, que é a língua oficial deles. Então, o Escola de Nutrição é um espaço para a gente discutir alimentação saudável. A gente não fala lá que é vegetariano, vegano, mas a pegada é essa. A gente usa um termo de ser integral, vegetal, natural, mas não estamos usando essa terminologia vegetariano, vegano para não rotular ninguém, incluir todo mundo, né? Inclusive essas populações aí que não têm acesso, assim, tanto acesso à informação quanto a gente gostaria. Sim, até porque, Ana, tudo que a gente aprende com vegetariano e vegano, ele pode ser um complemento de uma proteína animal, né? Certamente, assim, quem come carne Então não exclui ninguém, né? Só amplia. exatamente. Quem come carne vai precisar da alimentação da base vegetal, porque não dá para, como muita gente, sei lá, tem os defensores nas mídias sociais e há quem defenda uma dieta estritamente carnívora, até assim eu fico, gente, tá bom, né? Eu tenho que respeitar a opinião alheia, mas eu espero que você que esteja aqui acompanhando a gente, eu e a Natália, que não vá nessa pegada, porque faz muito mal, né? Comer essencialmente proteína animal. Ampliar, porque né, não precisa restringir legumes, verduras, frutas, grãos, cereais, leguminosas, né? Para ampliar. E entrando nesse assunto, né, a alimentação, hoje o nosso tema é B12 e ferro, que são dois nutrientes extremamente importantes e polêmicos, né? Vamos dizer que eu considero polêmicos, né? A B12 é bastante, né? Assim, para a área vegetariana, ela é polêmica e você tem toda a razão. Ótimo da gente poder falar sobre isso aqui, né? Abertamente e expressar, né, nosso debater. Se as pessoas forem tendo dúvidas, eu falei que eu vou tentando incluir as dúvidas durante o processo, né? E caso não dê no final, a gente tenta responder. Então vamos aí começar com a função da B12, né? Qual é a função dela no organismo? Tá. Então, eu acho ótimo essa colocação sua, porque fala assim, tem que fazer suplementação de B12, mas para que serve o Sim, raio da B12, né? exato. B12 tem uma função extremamente importante na formação do tecido sanguíneo, então da célula sanguínea, a hemácia, precisa de B12 para ter a sua formação ótima, né? Para ter a sua estrutura da forma como ela deve ser para poder receber o oxigênio e poder carregar esse importante nutriente para o corpo todo.
e tem uma função absurdamente importante no tecido nervoso. Então, na formação do neurônio, que é a célula nervosa, eu falo que tem uma fita isolante que cobre o neurônio, né? Como a gente tem dois fios e quando eles se juntam, a gente tem que encapar essa ponta para conseguir passar o impulso elétrico. A mesma coisa no nosso corpo. Então, o corpo das células nervosas tem essa bainha de mielina, né? Que é esta, entre aspas, fita isolante, e ela depende muito, ela é muito composta por B12. De maneira que quando a gente tem falta de B12, o impulso nervoso não passa direitinho. E aí, sintomas, por exemplo, bem comuns da falta de B12 é a gente ter formigamento de mãos, de pés, né? Sem a causa aparente, a não ser que tenha um nervo pinçado, alguma coisa estrutural. E outra coisa que é bem comum na falta da B12 é problemas com memória, com atenção, foco, a concentração, todas essas funções cognitivas na falta da B12, elas ficam mais prejudicadas. A falta da B12 para chegar no tecido sanguíneo, né, para a gente observar a carência ali, a coisa tem que estar Profunda, né? bem profunda. Primeiro é o tecido nervoso que a gente sente. O sangue, as anemias, a anemia decorrente da falta de B12 é um caso muito, muito grave, né, da falta da B12. Tem os outros sintomas, Ana? Isso era a próxima pergunta. Os sintomas de deficiência da B12. No sangue, a gente, assim, vai detectar lá na frente mesmo em estados de falta de B12 muito graves. Então, o sangue já é uma carência ultra mega importante. Essas carências mais simples, é isso que eu falei, é perceber memória, atenção, concentração, foco, que são funções cognitivas, que também a gente tem que ver se a pessoa dormiu bem, se a pessoa está estressada, uma série de outros fatores. Então, não é o fato de você estar com dificuldades para guardar coisa na memória, né, dificuldades com a memória, que é necessariamente B12, mas isso é um bom indicativo. Por exemplo, você pega um livro e lê e tem que ficar voltando toda hora, não tem, assim, a não ser que seja um livro muito chato, né? Mais uma leitura dessas básicas. Então, a função cognitiva e essa, a gente chama de parestesia, né? Esses formigamentos nas Formiga, pontas. isso é uma coisa que as pessoas, parece que é uma das primeiras coisas que eles relatam, né? É, Formiga nas extremidades. né? E- Isso é uma coisa bem característica. Eu É, acho que é a primeira coisa, né, que a pessoa começa a sentir para depois ir pegando e acontecendo as outras, né? é. Eu percebo assim o formigamento e essas questões cognitivas, embora isso que eu falei, as questões cognitivas possam assim permear outras questões, inclusive falta de sono pode dar falta de, sei lá, dar um bug aqui no sistema da memória, da atenção, do foco, tudo. Isso. Uma coisa que eu percebo quando eu atendo vegetarianos ou pessoas que querem fazer a transição, elas têm muita preocupação com a B12, né? Uhum. É uma das principais preocupações. Porque, primeiro, elas perguntam assim, não sei se vocês sabem esse tipo de pergunta, eu acredito que sim. Se a alimentação vegetariana é uma coisa natural, por que a gente tem que suplementar algo? Né? Por que a alimentação vegetariana não inclui todos os nutrientes? Uhum. Então, essa é uma questão que eles perguntam e que a gente pode abordar. E a Uhum. outra questão é, não é mais propensa a pessoa vegana, né, vegetariana, ter carência de B12? Uhum. Ter deficiências de B12? Então, essas duas questões eu acho que a gente poderia abordar. Eu acho bacana a gente poder colocar isso abertamente aqui para tirar essas dúvidas mesmo, né? Então, assim, uma pessoa que consome carnes, ovos e laticínios, que são as fontes confiáveis, né? Fontes de B12 na sua forma ativa, pode ter carência de B12 também. Então, a falta da B12 no corpo, ela é mais determinada pela forma como cada pessoa metaboliza a B12, transforma a B12, recicla a B12 dentro do corpo, do que pela ingestão em si. E é isso que justifica, por exemplo, a estatística diz que aqui na América Latina,
40% da população que consome as fontes da B12, carnes, ovos e laticínios, a população onívora, tem carência de B12. Então, um estômago precisa ser ácido para liberar um fator, a gente chama de fator intrínseco, eu chamo de carrinho, né? É o lugar onde vai levar a B12 até o ponto de absorção dela. Então, se a gente não tem acidez no estômago, a gente tem prejuízo na produção deste carregador e, portanto, a B12 não consegue chegar no lugar certo. A gente tem uma flora intestinal comprometida, né? A partir do consumo de muitos alimentos industrializados, a microbiota, uma coisa muito processada, a gente não tem aquela acidez ideal do intestino para absorção da maioria dos nutrientes, não é só da B12. O ferro, por exemplo, também passa por isso, o cálcio também passa por isso. Então, tem uma flora intestinal, a gente chama de microbiota, mas a flora é uma terminologia mais fácil de se compreender. Então, isso também interfere na absorção da B12. E eu acho que é bem fácil explicar essa reciclagem da B12 no seguinte sentido: toda vez que a gente come uma gordura, a gente vai jogar a bile no intestino para poder fazer a digestão dessa gordura. A bile é rica em B12, muito rica em B12. Então, quando eu jogo essa substância no intestino para fazer digestão de gordura, vai muita B12 lá. Aí essa bile faz o papel dela, e esses elementos são todos separados, e lá no final do intestino delgado, a gente tem um lugar para recolher essa B12 de volta para o corpo. Tem gente que não faz esse recolhimento, a gente chama de recaptação. Não faz isso adequadamente. E aí manda embora nas fezes. É assim que muita gente perde vitamina B12, mesmo consumindo as fontes. E aí, a questão que você colocou primeiro, né? Eu preciso, então, o reino vegetal não me dá tudo que eu preciso repor? Então, a resposta está aí. O reino animal, apesar de ser um fornecedor de vitamina B12, ainda assim a pessoa precisa prestar atenção nos níveis de vitamina B12 do seu organismo, para então, se necessário, fazer a reposição. Quais são os níveis, Ana, que quando você olha, porque assim, é muito complicado às vezes a gente lidar com referências de laboratório, né? Sempre a referência de laboratório é a referência que nós devemos trabalhar em relação a vários nutrientes e vários hormônios. Acontece isso com vários, né, exames que a gente analisa. No caso da B12, qual nível é considerado legal e qual nível você começa a achar que a pessoa precisa de uma suplementação? Então, como você falou, as faixas laboratoriais para B12, por exemplo, são muito amplas. Varia um pouco de alguns laboratórios, mas a gente pega assim, vamos colocar numa mediana 200 a 700, às vezes 900. Tem laboratórios que colocam essa diferença de faixa. Não é a mesma coisa uma pessoa que tem 300 e uma pessoa que tem 600 de B12. Muito Então, amplo. quando a gente vai realmente estudar a vitamina B12, a gente usa algumas referências encontradas em estudos científicos mesmo. Existem algumas substâncias dentro do nosso corpo que se elevam na falta de B12, na falta de outros componentes. Mas da B12 especificamente, é um nome, chama ácido metilmalônico. E quando esse ácido foi dosado, essa substância foi dosada no sangue, observou-se que ela parecia mais alta a partir de 490 picogramas no sangue. Então, a gente estabeleceu meio que assim, o mínimo desejado para se ter uma vitamina B12 é em torno, aí eu arredondo para 500, né? Mas 490 é o que o estudo mostra. Na prática, a gente tem que olhar a faixa laboratorial, então eu falo assim, tem que estar no mínimo acima de 500. E aí a pessoa tem que relatar
tá tudo bem com a minha memória, tá tudo bem com. Até tem exames de sangue que a gente consegue olhar. A gente consegue olhar não só a B12, mas olhar um outro fator que é a homocisteína, que também se eleva na falta da B12, mas ela também eleva na falta do ácido fólico, da vitamina B6. Mas é um lugar que a gente avalia, porque ácido metilmalônico não dá para dosar, não é uma realidade a gente dosar aqui. Então, o hemograma, a B12 e a homocisteína são elementos que a gente avalia em conjunto, junto com as eventuais queixas que a pessoa traga. Então, eu diria assim, é bom a gente dosar a B12. Eu vi que alguém passou aí alguma coisa de pergunta de como saber, né? Como saber se tem necessidade ou não de suplementar B12? Tem que fazer dosagem. Não dá para assim. E Não dá passar assim. pela avaliação de um profissional, né? Tem que passar e não dá para falar assim: ah, eu sou vegetariano, eu vou tomar vitamina B12. Até porque eu não sei se você vai perguntar, mas a gente pode falar em relação à relação da B12 com o ferro. Se a gente suplementa a B12. Falar. Tá, então eu deixo para a hora que você. Na hora que a gente falar sobre isso, a gente entra no ferro. Tá, beleza. Então é isso, para saber tem que dosar, a dosagem é individual e os sintomas são individuais. Eu já peguei gente com 200 de B12 sem nenhuma queixa aparente, não tinha formigamento, teoricamente dizia que não tinha dificuldades cognitivas, mas quando a gente fez a reposição, falou: nossa, eu senti um cansaço mental que eu não, que tá melhor agora. Quer Então dizer, é bem. melhor. É, Eu até ia entrar nessa parte de suplementação, né? Porque tem maneiras diferentes de suplementar. Tem gente que prefere diário, tem gente que prefere trabalhar com semanal, tem gente que prefere trabalhar com semestral. Vamos falar um pouquinho sobre suplementação, Ana? Quais são as formas que tem de suplementação e a diferença entre elas? bom, primeiro, reforço aqui, tudo que a gente disser aqui não substitui a consulta, né? A orientação de um profissional especializado e da confiança de quem está nos assistindo. É como os médicos falam sobre medicamento, doença, mas não é para você chegar lá e se automedicar, né? É a mesma. É, aqui é a mesma coisa. Inclusive porque eu reforço, a gente ainda não falou isso, mas se mexer na B12 e não olhar o ferro, a coisa fica feia para o lado do ferro. Sim. Então, a gente já vai falar sobre isso. Aliás, é um desequilíbrio total, né? O complexo B como um todo. Então, assim, a Isso, suplementação é uma coisa bem complexa. Não dá para suplementar um nutriente isolado. Então, exato. é uma complexa que precisa de um profissional capacitado para poder fazer isso por você. Inclusive, assim, porque também no metabolismo da B12, a gente tem que, não é objeto do nossa fala aqui, mas a gente tem que considerar também o ácido fólico. Eles trabalham em par. Tem que considerar a vitamina B6. Então, não dá para, assim, olhar só a B12 e ponto. Isolado, sim. Então, assim, a suplementação da B12 tem a forma injetável e tem a forma via oral. A forma injetável, isso é assim. Eu aprendi isso no curso que fiz com o Eric, o Dr. Eric Slivit, que acho que talvez algumas pessoas aqui conheçam, né? Eu sei que você conhece ele. E ele compartilha muito da experiência dele. A B12 injetável, do mesmo jeito que ela sobe muito rápido, ela tende a cair muito rápido. Então, nesse sentido, tanto faz a injetável como a via oral em altas doses, em períodos, né, a cada 6 meses, por aí, não é uma boa estratégia. Na prática, o que eu percebo, porque eu avalio vitamina B12 de todos os pacientes, seja ele onívoro ou vegetariano, eu avalio, seja criança, seja gestante, qualquer fase da vida e qualquer opção alimentar, eu sempre avalio a B12. Então, minha prática é fazer suplementação diária e a dose, eu vou achar a dose ideal para a pessoa. Vou fazê-la chegar num nível que eu considero adequado e daí a gente acha a dose de manutenção daquela pessoa.
O que eu percebo é que quem tem carência não adianta. Faz a suplementação, chega no nível e para de tomar. Se a pessoa fez carência de B12, seja ela vegetariana ou onívora, ela vai precisar usar suplemento a vida toda. Porque ela provavelmente não é uma boa recicladora da B12 no corpo. Ela deve ser prejudicada, né? Ela deve ter essa característica, porque tem gente que me pergunta, mas como eu faço para mudar isso? Não muda, é do jeito que é o seu cabelo, seu olho, sua pele, sua reciclagem. Você pode dar uma ajudinha, melhorando a flora intestinal, cuidando da saúde do estômago para ter a acidez necessária. Mas se a pessoa é má recicladora de B12, não tem essa capacidade de recaptar B12, como a gente falou lá no final do intestino, é provável que ela seja uma candidata mesmo a usar a suplementação a vida toda. Ana, como que você, quando você acha a dose de manutenção, qual que é a avaliação sanguínea do laboratório, assim, a taxa de B12 que você acha que é uma taxa boa para manter para ter essa manutenção? O mínimo, você falou que considera em torno de 500, mas o que você considera a manutenção de uma boa B12 que você Boa. Olhando até por mim, né? Que eu faço suplementação. Eu não sou uma boa recicladora de B12. Eu, se ficar sem tomar poucos meses, a minha B12, você também não. Não. E tá tudo bem, eu não brigo com isso. Eu simplesmente acolho. O meu corpo é assim, do jeito que tudo é no meu corpo dessa forma, né? Então, eu percebo que, para mim, para Ana, para o sangue da Ana, para a cognição, para a estrutura do meu metabolismo, eu percebo que se eu ficar ali perto de 800 de B12, eu tenho raciocínio mais rápido, não tenho cansaço mental. Então, eu tento achar isso nos pacientes, nas pessoas que me procuram, né? Qual é a dose que a pessoa se sente confortável. Então, eu tento levar ali 600, 700, 800. A pessoa ficou bem, a gente acha uma dose para deixar ali naquela faixa. Até porque eu vi rolando a pergunta aqui se tinha problema o excesso da B12. Então, excesso, entre aspas, por suplementação, não tem problema. Existe um conceito na nutrição que a gente chama, tá em inglês, né? Upper level, é o nível máximo, é o nível que pode dizer que pode causar alguma toxicidade ou algum problema, alguma coisa assim. A B12 não tem registrado mundialmente esse nível. Então, eu já fiz experimentos em mim, já levei a minha B12 a 1.700, que é muito acima da faixa. E não causa nada. Você vai para a literatura, você não acha problemas relacionados ao, entre aspas, excesso da B12. O que precisa tomar cuidado é aquela pessoa que tem a B12 aí, tipo 1.700, 2.000, sem nunca ter feito uma suplementação. Aí é necessário procurar ajuda médica mesmo, não é nem nutricionista, porque pode haver alguma doença por aí. Mas assim, isso é uma coisa muito rara de acontecer. Tá. Agora vamos entrar no ferro, né? Qual é a relação da B12 com o ferro? Se você cuidar da sua B12 e esquecer que o ferro existe, o que vai acontecer, Ana? Então, a relação, assim, ela tá na formação da célula vermelha, né? O ferro, ele tem algumas funções no nosso corpo e a produção de célula vermelha é uma delas. A gente tem produção de energia também, que depende de ferro. Mas a relação aonde bate com a B12, ali onde entra, se a gente imaginar uma linha de produção lá na nossa medula, das células vermelhas, das hemácias, né? A gente vai ter uma fase inicial com hormônios e tudo, uma fase intermediária, que é onde entra a B12, o ácido fólico, e uma fase final, onde incorpora ferro. Então, se eu tenho nessa linha de produção a parte do meio faltando, a parte final não funciona direitinho. Acaba, entre aspas, até sobrando um pouco de ferro ali, porque a célula não chega a se formar adequadamente. Quando eu melhoro essa fase da B12, eu vou colocar essa linha de produção assim super linda, maravilhosa, e o ferro todo vai entrar ali. Se eu já tinha falta de ferro, aí isso fica pior ainda. E se eu estava num nível
limite, eu posso entrar em carência. Isso eu, assim, muitos anos, antes de estudar tudo que eu já estudei, de fazer todas as especializações e estudar mesmo sozinha tudo isso, às vezes eu suplementava, acontecia muito em homem, ajustava a B12 e olhava o exame seguinte e falava, nossa, o que eu fiz que mexeu no ferro dele, caiu o ferro. Depois eu fui compreender que é esse fenômeno. Então, isso é especialmente importante para mulheres, porque são as mulheres em idade fértil que menstruam, né, que perdem sangue, sangue menstrual e, portanto, perdem ferro e estão mais sujeitas à carência. Então, aí a pessoa é mulher, virou vegetariana, nunca olhou para o ferro dela, porque pouca gente olha com esse olhar que a gente vê mesmo de cuidado do metabolismo do ferro. Vai lá e começa a suplementar B12. E aí piora o quadro do ferro e começa a ficar muito cansada. Esse então é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado. E sabe que eu queria voltar, Nath, que eu tô falando aqui, falando, a gente já passou pro ferro e eu Não, eu esqueci. ainda de B12. Eu pensei assim, muita gente que eu falei agora do suplemento, né? Muita gente chega no consultório e fala assim: "Ah, eu já tô tomando vitamina B12". Exato. E É aí isso que tá tomando aquele de 2,4 microgramas de B12, que funciona muito bem, obrigado, para crianças, né? Precisando eventualmente até um pouquinho mais, mas para adulto não faz nem cócega 2,4. Então, eu ia te falar isso, Ana, porque às vezes chega paciente assim, ou já eliminou, né, proteína animal e quer ajustar, ou quer diminuir, ou quer fazer a transição. E aí eles perguntam, e aí, eu já tenho que começar a suplementar? Ou, aí eu já tô tomando, né? Todo mundo que começa uma alimentação vegetariana, deixa de comer carne ou diminui a ingestão de carne, ela precisa necessariamente tomar B12 logo em seguida? Tem que fazer Não, avaliação. porque assim, ela pode já estar com a carência lá atrás, só que só vai descobrir quando se tornou vegetariana e aí vai lá e faz a dosagem. Porque onívoro dificilmente vai lá dosar B12, ninguém se preocupa, né? E outra coisa, tem pessoas que, como elas tinham uma absorção muito boa, elas demoram um tempo para começar a ter uma deficiência, uma carência, né? Não tem necessidade de Quem, tomar. quem é bom reciclador pode Ah, não perceber nesse começo. Então, sim, eu falo assim, na transição para dieta sem componentes de origem animal, é muito bacana fazer uma foto metabólica. Tira uma foto, a gente fala, né? Dosa tudo e olha, e aquilo vira a sua referência. Essa é exato. a minha foto antes de fazer a mudança alimentar. E que era carência, você já corrige, porque se não mexer ali, lá na frente, em algum momento, vão falar: ah, você virou vegetariano, você tem que fazer dosagem, aí dosa, aí eu acho a carência, fala, tá vendo? Virou vegetariano, tá com carência de, sei lá, X, Y e Z. Isso, né, Ana, é que a gente está falando de B12 aqui, ferro, mas a população como um todo, né? Você recebe paciente, independente de ser vegetariano, tá na transição, comer proteína, não comer. É, a população está cheia de carência. Você pega pessoas obesas com carências nutricionais profundas. Então, assim, não é só adequar B12, ferro, é porque nós estamos falando aqui desses dois nutrientes. Mas, geralmente, quando você acha carência de um, você acha carência dos outros. É, E você é. tem que adequar o todo, né? Além de adequar a questão intestinal, da flora intestinal, a adequação alimentar, fazer um programa de melhora de qualidade alimentar. E é um processo, né? Um processo que envolve um todo, geralmente, né? E assim, a gente, na alimentação do brasileiro, a gente vai fatalmente achar carências alimentares, né? Pessoas comem pouca fruta, verdura, legume, come muito produto processado. Então, até os vegetarianos aí que não comem nada de origem animal, as pessoas com um vegetarianismo estrito, mas com muita consumo de alimentos processados, biscoitos, ultraprocessados, Pura. Fazem é más trocas, né? Más adequações, substituições. exato.
Então, assim, o conjunto da obra, da alimentação da pessoa, vai determinar o estado nutricional dela. Se a pessoa vive de Coca-Cola, Doritos, pão com manteiga e arroz branco com, sei lá, com carne de soja, não vai ter chance, assim, o corpo Muita não massa. vai. Gente que vira vegetariano e vira italiano, só come massa, né? É, é. Italiano, agora come macarrão, lasanha, ravioli, rondelli. Aí você fala, gente, não, né? O ideal é você ampliar, né? Trazer o mundo vegetal, né, para o seu prato. Independente da pessoa virar vegetariana ou não, existem a indicação, né, da quantidade do percentual de verduras, legumes, grãos que deve estar no seu prato. Ana, voltando para nosso assunto, quais são as funções do ferro no Então, organismo? o ferro ele tem várias funções, mas as principais assim é formação da célula vermelha e produção de energia. Dentro da nossa célula a gente tem uma usina de energia e o ferro é utilizado para a produção dessa energia. A gente chama isso de ATP, mas assim, trocando em miúdos é energia. Por isso que quem tem falta de ferro refere bastante cansaço, né? Se é uma coisa grave, então, o cansaço é pela falta da energia produzida, associado pela má distribuição de oxigênio por conta da dificuldade na produção da célula vermelha. Então, essencialmente, aí são as duas principais funções do ferro. E o mito de que geralmente quem tem mais deficiência é quem não come carne vermelha? Pois é, nossa, nem me fala, hein? Aliás, uma coisa que eu queria explicar. Né? Parece eterno. Então, uma coisa é ter falta de ferro, outra coisa é ter anemia, né? Isso é bem importante. A anemia é um estágio bem mais grave da falta de ferro, assim como a B12. A anemia por B12 é um estágio mais grave, então a anemia pela falta de ferro é um estágio mais grave. Antes disso, a gente olha a carência, que é avaliada através do exame da ferritina no sangue, que tem várias leituras, né? Vários cuidados para fazer a leitura. Isso Estoque, dá uma olhada no estoquezinho, né? são as gavetas que a gente guarda o ferro, né? Para a gente Sim. usar para todas essas funções. Você falou da carne com o ferro da carne. Primeiro, assim, dentro do grupo das carnes, porque as pessoas falam assim, carne é só em carne vermelha. Mas o grupo das Sim. carnes é onde tem frango, peixe, porco, carne de vários animais. A carne de frango e de peixe praticamente não tem nada de ferro. Ovo não tem nada de ferro. A carne vermelha, existe uma recomendação pelo Ministério da Saúde limitada a 100 gramas de carne por dia, por Por causa conta da Oi? da por causa Por da causa gordura. da gordura saturada e por causa de todos os danos que isso pode levar dentro do contexto das doenças do aparelho circulatório. Então, 100 gramas de carne tem menos ferro do que uma concha de feijão preto, feijão carioca, cozido. Então, quando a gente vai para a tabela, especialmente a Taco, que é uma tabela que é de acesso a qualquer pessoa, né? Mas os profissionais, nós usamos muito a tabela Taco. A gente fizer essa comparação, a gente vai ver que ali, naquela quantidade, e uma concha não são 100 gramas, né? Uma concha é muito mais do que 100 gramas de feijão. Um bife são 100 gramas de carne, mas o feijão é uma concha, e aí varia entre 150 a 200 gramas de feijão cozido. Então tem mais ferro ali. E outra coisa, as pessoas falam assim: ah, mas o ferro da carne é um ferro diferente. A gente aprendeu isso na faculdade também, né, Natália? Que é o ferro M e o ferro não M. 30% só do ferro presente na carne vermelha. Você tá girando. Acho que deu uma pausa. Voltou. Voltou? Acho que uma travada aqui. Então, 30% do ferro presente na carne é esse ferro M, que é meio que um ferro embrulhado, que não tem ação
da vitamina C ou dos fitatos da alimentação. E os outros 70% é o ferro igualzinho o ferro do feijão. Então precisa de vitamina C, precisa de cuidados e tudo mais. Então tem esse mito de que a carne é fonte de ferro. Você está com carência de ferro, come muita carne. Gente, tem que comer Como muita carne. quais alimentos são fontes de ferro? Então, o reino vegetal tem ferro abundante nas leguminosas. Então, leguminosas são todos os feijões, as lentilhas, grão de bico, tremoço, favas, enfim. As castanhas e oleaginosas são boas fontes de ferro. E aí a gente tem temperos, folhas verdes escuras, tem um pouco nos cereais integrais, mas quem tem bastante ferro mesmo significativo são as leguminosas e as oleaginosas, as castanhas e as sementes. Tá. Teve uma pessoa que perguntou sobre a ferritina. Qual nível de ferritina você acredita que é um nível adequado? A gente considera que para ter assim essa parte, bom, abaixo de 30 a suplementação é indiscutível, né? Só cuidado para quem nos perguntou, não basta olhar o nível da ferritina, a gente tem que ver todos os marcadores inflamatórios para ver se aquela ferritina é real mesmo. Então, de novo, tem que ter um especialista para fazer essa leitura. Mas abaixo de 30, a suplementação é indiscutível. Uma ferritina boa, que a gente não se preocupa com o cabelo, né? Porque quando tem falta de ferro, o cabelo cai, a unha fica quebradiça, lascando, descamando, a gente não tem energia, não tem disposição para fazer atividade física. Acabar, né? Cansa rápido. Mas para essa parte, vamos colocar assim, de tecidos tegumentares, né? De revestimento, cabelo, unha e tudo, a gente precisa de uma ferritina perto de 70. Então, para quem menstrua, para quem perde sangue todo mês, é um desafio. E a gente falou, né, das mulheres que menstruam, Né? quem precisa tomar muito cuidado são doadores de sangue. Então, o homem, ele não tem perdas de sangue, a não ser que ele tenha algum sangramento intestinal ou gástrico, né? Ou por uma hemorroida, uma gastrite perfurada, essas coisas mais graves até. Mas o homem que é doador regular de sangue, ele tem que prestar bastante atenção nos níveis de ferritina, porque eu já peguei. Eu tenho muito, assim, gente que é doador regular, homem que é doador regular, com ferritina ali meio no limite. Então, temos que tomar cuidado com o nível da ferritina. Tem duas perguntas aí. Primeiro, se a Ora Pronobis é uma fonte de ferro boa. E a outra é se é bom comer a laranja após o almoço e o jantar, para essa questão de ferro, de absorção de ferro. A Ora Pronobis é assim, a gente chama de punk, né? Uma planta alimentícia não convencional aqui no nosso meio, porque em outras regiões ela não é não convencional, ela é totalmente convencional. E a gente Maior, não em algumas regiões do país isso aí não é algo diferente, isso é comum. A gente não tem, eu pelo menos não tenho, não sei você, Natália, porque as tabelas oficiais não têm os valores desses nutrientes para as punks ou para plantas diferentes do usual, assim, tipo couve, agrião, escarola, tudo. Então, eu sei do que é meio senso comum, mas eu nunca vi uma tabela com o teor exato de ferro da Ora Pronobis para poder dar uma resposta precisa para a pessoa. mas o que eu ia falar é que assim, nós temos, né? Nós sabemos que muitas verduras verdes escuras têm uma quantidade boa de ferro, ácido fólico, cálcio, magnésio. Então, a tendência é que A gente infere. exato, né? O censo considera que as folhas verdes escuras têm essa mesma capacidade de nutrientes. Agora, quanto, né? Se é muito, se é pouco, essa questão a gente não consegue dizer Não com consegue. exatamente.
Agora, a questão da laranja, a pessoa questionou mais pela questão da vitamina C. Vamos falar um pouquinho como a gente pode usufruir da vitamina C para melhorar a absorção de ferro? Vamos, então, assim, dentro desse ferro não M, esse ferro que a gente fala que é desembrulhado, ele fica sujeito a fatores que podem inibir, né, atrapalhar a absorção ou ajudar a absorção. Então, a vitamina C é um fator que ajuda na absorção desse ferro M, do ferro não M. Do ferro M, nada vai interferir. Então, comer uma laranja, comer um pedaço de mamão, comer morango, comer manga, comer kiwi, Até comer caju, comer goiaba, tudo isso é fonte muito abundante de vitamina C. Isso ajuda na absorção do ferro. Assim então, como só fruta, né? Pimentão, tem legumes que também têm vitamina C. isso, e aí tem que ser cru, né, Nath? Porque a vitamina C é sensível ao calor. Então, o pimentão tem que ser na saladinha. Sim, Repolho, couve, tudo isso tem vitamina C abundante, mas não pode cozinhar. Porque se cozinhar, aí a vitamina C se degrada. sensível ao calor. Você vai, falar sobre os fitatos, alguma coisa? Você reservou Pode, aí? pode falar. É, Ah, porque perguntou do nível da filha dela de ferritina. Quando é uma coisa bem específica assim, eu sugiro que procure um profissional para passar em consulta, né? Para poder avaliar o todo. porque não dá para a gente responder assim individual sem olhar só o valor da ferritina, não vai me dizer se ela tem ou não tem carência, né? E aí tem Sim, que saber da história, se tem doenças, enfim. exato. Realmente é necessário um profissional. Sobre os fitatos. Então, os fitatos são elementos presentes principalmente nas leguminosas, que é onde a gente tem uma quantidade grande de ferro, de zinco, de cobre, de magnésio, manganês e tudo mais. Esses nutrientes, né, minerais que a gente chama. E o fitato, ele serve para fazer a planta brotar. Todo mundo, quando era criança, botou um feijãozinho, dois feijãozinhos num copinho com algodão, colocou água e ele virou uma plantinha, né? Então, quem fez aquela plantinha brotar foi o fitato presente dentro desses grãos. Então, quando a gente deixa os feijões de molho de 8 a 12 horas, a planta, esses grãos pensam que vão brotar e começam a consumir internamente, a utilizar esse fitato, de maneira que a hora que a gente cozinha e consome, o nível de fitato já não é mais significativo. Por que isso é importante? Porque o fitato eu chamo ele de ladrão de mineral. Ele é uma substância que vai grudando no ferro, no cobre, nesses minerais todos, e o que gruda não desgruda. Se não desgruda, vai embora nas fezes porque o corpo não consegue absorver. Então Consegue é bem diminuir a absorção de vários nutrientes. isso. Então é bem importante quem é vegetariano e quem come carne também colocar os feijões de molho de 8 a 12 horas em água pura, sem bicarbonato, sem limão, sem vinagre. Não é na geladeira, é em cima da pia, num lugar fresco, de 8 a 12 horas. Então, agora, por exemplo, já Ou acabou a live aqui, tira os grãos grandes até 24, né? Os grãos maiores, tipo feijão branco, feijão vermelho, grão de pode bico. ser. Eu, Pode. pessoal que me segue aí sabe que é uma coisa que eu pego no pé mesmo e mostro de novo, e que tem nos destaques, é o remolho. É o remolho. E aí, assim, o que a gente pode fazer? Acabou a live, vai cozinhar feijão amanhã, já vai para a cozinha, coloca os grãozinhos de remolho e troca a água para cozinhar. É isso daí. No mínimo, 8 horas. E Ana, isso vale para as ervilhas, para as lentilhas, que são pequenininhas. É o mesmo tempo de remolho de um grão de bico, que é grandão. cereais também, Ana, ou não? É, os Eu não arroz. Não, eu não recomendo. Inclusive, o ano passado eu fiz uma revisão dos estudos, da literatura,
para ver se tinha alguma coisa de diferente. E o que se recomenda mesmo é colocar as leguminosas, os cereais, arroz, quinoa, não precisa. Eu coloco para facilitar o cozimento. Eu acho que Sim, cozinha mais rápido, sim. gasta gás e rende mais, porque ele cresce o grão. Então eu coloco mais pela questão de facilitar o cozimento, porque a maioria das pessoas reclamam muito, falando que o arroz integral, vermelho, preto, tudo demora muito para Que cozinhar. demora mais. É. Então eu acho que facilita. Tem uma pessoa aqui que perguntou qual quantidade de laranja eu devo tomar após o almoço. Na verdade, a dúvida é quanto de vitamina C eu preciso para ter uma efetividade na absorção do ferro? A gente precisa em torno de 75 miligramas de vitamina C por dia, né? Aí a gente vai distribuir ao longo do dia. Quando eu quero que isso aconteça para o ferro, eu preciso que o ferro e a vitamina C se encontrem na mesma refeição. Então não adianta eu comer o feijão e comer uma laranja 3 horas depois. Eu tenho que comer a laranja como se fosse de sobremesa. Depende. Então, uma laranja de sobremesa já seria suficiente para ajudar na absorção. Por exemplo. Espreme o limão na salada, come as folhas cruas. Então, não é só a laranja em si que vai dar a vitamina C. É todo o conjunto dos crus e o temperinho que você coloca ali também. Lembrando que nós, Nutri, sempre recomendamos comer a fruta ao invés de beber suco, Isso, principalmente junto com as refeições. Então, isso. quer a questão da vitamina C, usa limão na salada, come uma fruta de sobremesa, uma fruta com vitamina C, muito melhor do que tomar o suco e diluir as suas enzimas digestivas. Com Então, certeza. a gente não recomenda a ingestão de sucos junto com a refeição, Isso aí. Falou tá? a sábia Natália. Ah, Ana, quais são as implicações de uma suplementação de ferro inadequada? Por exemplo, se a pessoa toma muito, existe possibilidade de excesso, ainda mais a pessoa se autossuplementar? Vamos falar um pouco. Tem a possibilidade de excesso. Ferro é um metal, ele pode, a gente fala de oxidar, né? Ele pode machucar o organismo. É realmente recomendado que quando vai fazer uma suplementação de ferro, que por favor procurem alguém que conhece disso, não tomem suplemento de ferro por conta, Dando porque alimentação isolada não resolve, gente. Tem que fazer todo um trabalho, toda uma avaliação completa, tá? É muito importante isso. Desculpa, Ana. não tem problema, mas ao contrário da vitamina B12, que se eu errar a mão, eu não tenho a toxicidade, o ferro eu tenho toxicidade e eu tenho algumas condições, fisiológicas e metabólicas que me faz avaliar, essa pessoa está com falta de ferro, mas agora não é hora de dar, ou se eu for dar, eu não posso dar a dose que eu precisaria dar, porque eu tenho que mexer nos marcadores inflamatórios. Então, não tem uma resposta única para isso, mas sim que a pessoa precisa procurar ajuda profissional mesmo, que saiba mexer com ferro, porque uma condição, por exemplo, fisiológica que precisa de muito ferro é gestação. A gestante demanda demais o ferro para fazer tecido fetal, tecido placentário, aumentar o tecido sanguíneo. E normalmente a suplementação de ferro é feita em doses assim que nem atendem à necessidade, é subdose. Então, Então essa é a tem que minha. ter um. Tem muita gente que tenta reverter deficiência de ferro ou anemia só com alimentação. Ah, não dá. Já, Você acha você já tá falando, já não dá, não dá. que eu Tudo que sei for carência, isso? sempre que houver uma carência de nutriente, a gente precisa corrigir com suplemento. Então, eu não consigo corrigir carência de ferro só com feijão, nem comendo fígado não consegue corrigir a carência. Tem gente que chega e fala assim: olha, eu estava com anemia, carência de ferro, o meu médico mandou eu voltar a comer carne,
ou eu bater fígado no liquidificador com não sei o quê. E aí eu chego para ela falando, não resolve. Não Não vai resolve, não resolve. indo carne sem querer, não gosto. Não precisa, né? Não. Então, esclarecer isso, que isso é importante. É, se tem, por exemplo, falta de zinco, tem que fazer suplementação. Se tem falta de vitamina D, dependendo do grau, não adianta você se esturricar no sol, capaz de você ter um câncer de pele e não conseguir o nível adequado. Então, a suplementação ela deve ser feita pontualmente, de acordo com a necessidade, e depois ajudar com a alimentação para ou fazer manutenção ou o equilíbrio disso tudo. Com certeza, a profissional que te suplementar, que avaliar os seus exames, vai adequar a sua alimentação, porque nutricionista entende de alimentos. A Uhum, primeira coisa que ela vai querer é mexer na alimentação. A uhum. suplementação é algo que complementa uma alimentação adequada, né? Exatamente. A gente sempre vai querer ajustar a alimentação. Eu, por exemplo, eu ajusto a alimentação, olho os exames, porque eu trabalho com exames. Eu tenho uma especialização em cima de leitura de exames, então eu trabalho com isso. Eu olho o quanto o sangue da pessoa está pedindo ou demandando de acertar da alimentação e eventualmente de suplemento. Tem uma pessoa que perguntou se a ingestão de cálcio atrapalha a absorção de ferro. Atrapalha, mas aí já é quantidade maior, né? É acima de 300 miligramas de cálcio na mesma refeição com as fontes de ferro começa a interferir. Então a gente só tem concentração grande de cálcio se consumir laticínios com a comida, né? Então, quem é ovo-lacto vegetariano não é para comer queijo, leite, iogurte, coalhada, nada desses alimentos na refeição que tem ferro, que é normalmente o almoço e o jantar. Então, sim. E tem Tá, uma né? outra pergunta na sequência aí também que eu vi que era interessante. Qual é o nível de B12 adequado para uma gestante entrar numa gestação? Para você, uma pessoa que está querendo engravidar. É naquele nível que eu falei assim, é no mínimo 500, mas a minha segurança é deixar ali 700, 800. Porque ela vai ter que doar, né? Doar muito. É, E ferro também, né, Ana? Qual você acha que é a questão da hemoglobina? Eu, por exemplo, tive anemia profunda nas 3 gestações. E é assim, suplementar e tomar até injeção. então, a ferritina, a hemoglobina, o ideal ela tá numa faixa normal mesmo para a mulher, mas a ferritina seria assim, sonho de consumo, a mulher engravidar com uma ferritina de 70, 90, nossa, é um sonho de consumo. Mas eu pego gestante que chega no consultório ali com 7 semanas de gestação com 15 de ferritina. A gente Sim. faz o que é possível fazer mesmo para conseguir ajudar essa mulher, né? Sim. Você quer finalizar com alguma coisa que você acha que passou? Porque daqui 5 minutos acaba, Ana. Passa muito Tá. rápido. O que você acha que é Não- importante para finalizar esses dois assuntos, B12 e ferro? o que eu acho assim é que não é só vegetariano que vai ter carência desses nutrientes, né? Existem algumas condições fisiológicas, especialmente para o ferro, que colocam a pessoa num lugar mais vulnerável. Então, mulheres em período fértil que menstruam, porque a mulher está em período fértil, mas pode usar DIU, ter a menstruação suprimida porque emenda cartelas. Mesmo assim, é bom olhar. Gestantes é uma população muito sensível à falta de ferro. E B12, gente, não é porque é vegetariano que vai ter carência de B12 e é onívoro que não vai ter nunca carência de B12. É raro, mas eu já vi uma mulher, peguei no consultório, 63 anos, a primeira vez que ela dosou B12 na vida dela, vegana, sei lá, 30 anos, ela tinha 350 de vitamina B12. Acho que pelo tempo de veganismo, os anos de vida, né? Ela estava com carência, mas ela provavelmente tinha boa reciclagem e aí foi conseguindo empurrar isso e foi olhar muitos e muitos anos lá na frente. Então, quem tem
quem é vegetariano em algum momento deve fazer uma carência de B12 por falta da ingestão natural, mas isso não é um privilégio do vegetariano. Isso eu bato bastante. Não é um privilégio. Todo mundo. Aquele check-up que você faz a cada 6 meses, né? Inclui B12, né? Ferritina, ferro, magnésio, vitamina D. Inclui esses nutrientes. Alguém aqui, Nath, perguntou do nível de vitamina D, né? A gente tem aí, sabe que na faixa laboratorial, acima de 30 seria o ideal. Hoje, com essa coisa de coronavírus, precisa muito avaliar esse nível de. No meu feed, mostrando a relação de vitamina B12 com morte por Covid. Quanto mais baixa a B12, maior o índice de morte. A vitamina D, né? Da vitamina D, desculpa. Da vitamina D. Então, é importante ver a dosagem de B12 e corrigir isso com um profissional. É isso aí. É isso aí. Ai, Ana, que delícia. Eu Gente, sei que você vai deixar gravada, né, no seu pois, IGTV, então vai dar para assistir quantas vezes quiser. quem entrou depois, quem não pegou o início, que ela passou bastante, a gente bateu bastante na tecla da B12, falando bastante sobre B12. Quem não assistiu desde o início vai estar no meu IGTV daqui 5 minutos. O Instagram é muito prático, né? Já tá lá. Quem quiser pode ver, rever, compartilhar, curtir. Gente, tira foto, divulga, tira uma selfie nossa, fala que gostou, compartilha com um amigo. A Ana é uma querida, né? Vamos prestigiar a escola de nutrição. Eu e a Ana estamos atendendo online. Quem precisar de atendimento, de orientação, a gente atende com o maior prazer, carinho e amor. E eu também dou cursos, tá? Eu dou cursos veganos. Eu vou dar um curso de sobremesas low carb, funcionais, essa sexta-feira ainda tem vaga. São cursos online, então estou sempre divulgando no meu Insta os meus cursos. A Ana também está dando cursos super práticos para você incluir comida saudável no seu dia a dia. Como que o pessoal faz para se inscrever, Ana? Ó, a gente está sem turma, a gente deve fazer uma turma agora em agosto. E olha lá na Escola de Nutrição, ficar ligado aqui no meu perfil e no perfil da Escola de Nutrição que a informação sai. Isso, vamos seguir a Ana e a Escola de Nutrição, porque realmente é uma prestação de serviço de qualidade, buscando a saúde da população brasileira, né, Ana? Porque É isso mesmo, Nath. isso, como nutricionista, é saúde, né? É É, o que a gente, é. é o que a gente quer promover. A gente sabe que não vai ficar rica, a gente quer promover saúde, né? É isso mesmo, é meu legado, assim, eu falo, eu com meus cabelos brancos aqui, eu já tô na fase assim, eu quero que o povo coma bem. Exato. E comer bem, né? Toda nutricionista tem falado isso, e batido na tecla, é comida de verdade. O Comida mais de verdade. é o estado original, vamos descascar mais e desempacotar menos, É isso mesmo. não é? É isso mesmo. Muito querida você, a gente vai se ver mais vezes aqui. Com Beijo grande, certeza. Um beijo obrigada por também. tanto conhecimento, informação e generosidade de compartilhar com a gente. Eu que agradeço. E um beijo para todos, todo mundo que está aí ainda olhando a gente. Um beijo enorme para você, para os pequenos, para a pequena chefe Sofia, linda. Gente, vocês têm que, assim, quem nunca viu, tem que curtir o perfil da Natália, porque a chefe Sofia fala assim: Oi, gente, aqui é a chefe Sofia. Beijo, Ana. Tchau, linda. Tchau. Um beijão.